E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de CorelDRAW. Na aula de hoje, vocês vão aprender a usar a ferramenta de distorção do CorelDRAW. É uma ferramenta chamada Envelope, certo? Ela distorce os objetos e é muito interessante, é muito fácil de usar, ela tem uma funcionalidade muito legal. Vocês vão ver aqui como funciona, algumas aplicações e um modo legal de você apresentar um material para o seu cliente usando essa ferramenta, tá bom? Se você ainda não conhece esse treinamento de CorelDRAW, é um treinamento gratuito que eu estou colocando aqui no YouTube. Serão ao todo aí mais de 100 aulas de CorelDRAW. Vai aparecer para você um cardzinho aqui em cima com um link para todas as aulas. Se você ainda não viu, dá um cliquezinho no cardzinho aqui depois, quando acabar essa aula, e você vai poder acompanhar todas as aulas deste treinamento. Beleza? Vamos lá, sem enrolação, aqui não tem demora. Eu vou primeiro começar fazendo uma forma aqui, tá? Eu vou fazer simplesmente um quadrado, tá? Vou fazer um quadrado, vou colocar uma cor nele para vocês visualizarem. E agora este quadrado aqui, nele eu vou aplicar a ferramenta de envelope, tá? Olha aqui, essa ferramentinha, tá? A gente fez um vídeo, né? Os últimos vídeos foram sobre essas de cima. A gente está fazendo um por um. E hoje nós vamos nos concentrar nessa ferramentinha de envelope, beleza? O que essa ferramenta tem, né? Vocês vão notar que quando eu selecionei o objeto e selecionei ela adicionou alguns pontos aqui na minha forma, tá vendo? Neste quadrado, né? O que isso quer dizer, né? Que você pode pegar esses pontos e mexer neles e ele vai criar uma distorção no elemento, tá vendo? Então a gente consegue distorcer o elemento como a gente quiser, né? Ele passa a ficar mole, maleável, certo? Então, isso daí ela faz com qualquer tipo de elemento, tá? Eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar, para vocês verem. Tá? Na forma original, né, que ela estava. Vou fazer aqui um círculo para vocês verem, olha. E vou aplicar também no círculo. Só selecionar, ele já funciona. Então, você consegue ter a mesma funcionalidade ali de distorcer os elementos, tá? É muito legal, é uma ferramenta que proporciona que você faça muita coisa. E quando você solta, igual eu soltei, ó, o círculo ele passa, o elemento, né, do círculo, ele passa a ficar fixo nessa forma, né? E se você der 2 cliques aqui, ele volta a ativar a ferramenta do envelope, porque ainda está ativo, né? É um efeito. É um efeito que quando você não quer mais usar, né? Você aplicou, você não quer mais, você vem aqui e limpa, ele volta à forma original, né? Então essa é a vantagem, né? Porque você usando uma ferramenta dessa, ela sempre vai ser reversível, né? Você consegue trabalhar com o elemento, colocar onde você quiser. Eu preciso fazer um pequeno ajuste, né? Então você vem aqui, faz um pequeno ajuste para ficar do jeitinho que você quer e ele continua ativo na peça até você limpar ela e não querer mais usar, né? Então, é muita vantagem de você utilizar uma ferramenta como essa, tá bom? Eu vou voltar aqui o quadrado na forma original, que eu quero mostrar umas coisas legais para vocês desta ferramenta, tá? Olha, ativando ela, né? Você tem a opção de deletar esses pontos, tá? Eu vou deletar para vocês verem, olha. Eu só seleciono o ponto e aperto o delete, ele apaga, como faz os pontos de uma curva, de um desenho, né? De uma linha em curva. E daí passa a ficar ativo apenas os pontos que você deixou, né? Então você consegue deformar de modos diferentes uma peça usando apenas os pontos que você permitir, certo? E aqui você tem algumas configurações, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Por exemplo, eu seleciono os pontos, olha, eu selecionei os pontos. Quando eu puxo o ponto, ele vai deformar, vai ficar torto, tá vendo? Mas se você seleciona o ponto e clica nesta ferramentinha, olha, daí ele vai deixar a linha num formato durinho, reto. Então, quando eu puxar, olha aqui essa linha, ela fica durinha, tá vendo? Essa daqui ainda não, né? Por quê? Porque essa linha aqui, quem controla é este outro ponto, né? Então você vem aqui neste outro ponto, deixa ele retinho também. Agora sim, né? Agora as duas vão ficar retinhas. O ponto vai ficar firme, né? Então você consegue ter esses pequenos ajustes aqui na ferramenta, tá? Ainda com a ferramenta ativa, tá? Vou voltar ela ativa aqui. Você tem aqui algumas opções, tá? Eu vou fazer uma do zero, tá? Que é do zero. Ela vai aparecer mais opções para vocês, tá? Como eu deletei alguns pontos ali, ele acaba assumindo algumas opções. Mas aqui a gente tem, tá vendo? Olha,
modo sem restrição. Neste caso, é a forma livre, né, que a gente faz aqui, ó, sem nenhum tipo de restrição, certo? Aqui, quando você seleciona ela, ele vai travar, né, fazendo apenas este formato que ele está aqui, tá vendo? Olha. Então, ele trava os eixos, né? Você consegue subir, né, e ir para direita e esquerda, né, mas ele mantém retinho os pontos, como eu havia feito aquela hora manualmente, né? Bom, voltando aqui, nós temos essa terceira opção, certo? Quando a gente seleciona ela, vocês vão notar que essa aqui é o modo arco simples. Então, ela vai fazer a distorção, mas ela mantém também um lado firme, faz apenas um arco, né, no outro. Né? Você percebe que um lado fica retinho e o outro mantém o arco. Né? Isso vai funcionar para qualquer lado que você for fazer a distorção, tá bom? E ela tem aqui essa última opção, que é a opção de arco duplo. Né? Então, com ela, você consegue ajustar o arco, dependendo do lado que você tiver, tá vendo? Olha, ele faz o arco, você consegue usar ele tanto de um lado num eixo vertical quanto no eixo horizontal, né? Basicamente essa é a funcionalidade dela, certo? Bom, e para que vocês vão usar, né? Qual que é a funcionalidade dessas ferramentas aqui, né? Eu vou mostrar para vocês na prática aqui uma funcionalidade, tá? Para vocês verem. É uma ferramenta que até então vocês estão vendo que ela distorce, mas não entenderam ainda como que vocês vão aplicar ela no seu dia a dia. Eu tenho aqui, para vocês verem, olha, esse daqui é uma imagem de um mockup de cartão de visita, né? É uma imagem que eu peguei na internet, eu entrei no Google aqui, encontrei essa imagem. Tá vendo que são dois cartões de visitas que estão aqui assim, um em cima do outro, né? E eu tenho aqui duas artes de cartão de visita, frente e verso no caso, né? Opa, tá desagrupado ali, pronto. Uma arte frente e verso de um cartãozinho que eu fiz para um cliente. Eu vou agrupar essas artes, tá? Eu poderia simplesmente aplicar o efeito e colocar aqui no mockup, tá? Mas eu gosto, quando eu faço isso, eu gosto de transformar ela em bitmap, certo? Então vem aqui em converter em bitmap, fundo transparente, em RGB mesmo, ok. Ele vai fazer a conversão, olha, já fez. Então eu gosto de aplicar o efeito em bitmap quando eu vou fazer um mockup como este, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou explicar no processo, tá? Eu vou eliminar esses pontos aqui, intermediários, tá vendo? Eu elimino esses pontinhos do meio, deletei esses pontos centrais. Eu vou selecionar toda a ferramentinha, todos os pontos, e vou pedir para ele ficar retinho, como a gente fez anteriormente, tá? Então, todos eles agora eles vão distorcer, mas sem deixar o objeto curvado. Então agora eu simplesmente vou aqui e vou colocar um pontinho em cada cantinho deste mockup, certo? Então eu vou colocar um pontinho em cada canto, o cartão já vai ficar naquele formato, né? Aí ele não vai ser difícil de enxergar, né? Dependendo do que você está fazendo, tá? Acaba ficando um pouco pesado o Corel, acaba puxando um pouco de memória do programa, tá? Mas essa ferramenta ela funciona normalmente aí com qualquer computador, você vai conseguir fazer. Bom, olha aí que legal. Então, eu apliquei aqui o cartãozinho certinho, tá vendo? Que ele ficou até a grossurinha, né, do cartão, a lateralzinha aparecendo, né? Branquinha do cartão, olha. Então, eu apliquei o cartão aqui e vou fazer a mesma coisa no verso, tá? Eu vou vir aqui, converter em bitmap também, certo? Novamente, eu vou vir aqui na ferramenta de envelope, certo? Eu vou deletar as partes centrais do elemento. Vou vir aqui e vou deixar tudo retinho para ficar tudo durinho as partes, né? Sem que ele distorça. E agora eu só tenho que trazer ela aqui para dentro desse cartão, tá? Para isso eu vou diminuir ela para ficar mais fácil. E agora a gente vai aplicar o efeito aqui novamente e puxar os cantinhos. Olha aí que legal, certo? Então depois que eu fiz isso, eu posso pegar esse cartão, trazer ele para frente, certo? Com o botão Shift e Page Up, eu trago ele para frente. Esse cartão de baixo, eu vou vir aqui na ferramentinha de transparência
e pedir para ele multiplicar. Então ele vai pegar o efeito de sombra que estava no objeto anterior, né? Então ele fica uma transparência, né? Em tudo que é branco. Então a gente consegue apresentar para o cliente do modo mais bonitinho o cartão, se você fizer usar o envelope deste modo, né? Vocês viram que legal? Então você consegue pegar, por exemplo, e colocar, vamos supor que seja num outdoor, né? Você vai lá e aplica no outdoor, você aplica a arte numa tela de um notebook, na tela de um celular. Você simplesmente vai lá e ajusta e coloca os cantinhos do envelope, no caso, né? Beleza? E vou mostrar para vocês agora uma outra funcionalidade, tá? Era para mim ter passado por essa tela antes, eu acabei pulando ela, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um elemento em curvas, tá? Esse aqui é um desenho, tá todo agrupado, tá vendo? É um desenho que ele está totalmente cheio de elementos aqui, olha. Se eu desagrupar ele, vocês vão ver que ele solta tudo, tá? É todo solto, certo? Mas ele é agrupadinho, ele funciona como um elemento apenas. E se você aplicar a ferramenta aqui de envelope, ele vai funcionar normalmente, tá? Ele vai distorcer normalmente o objeto, tá? Então, às vezes, você quer colocar esse desenho numa perspectiva, né? Igual a gente fez ali com aquele cartão, né? Você quer colocar esse desenho simulando ele numa parede, né? Então, você pode pegar e colocar ele numa perspectiva específica. Ou então, você quer fazer uma deformação nele mesmo, né? Às vezes, dependendo do trabalho que você fizer, você quer que esse desenho ele fique um pouco torto, né? Então, você tem todas essas funcionalidades nos elementos de curva. Ele vai funcionar com o desenho todo agrupado, ele funciona, tá bom? E se você pegar e fizer o ajuste, tá? Eu vou fazer o ajuste para vocês verem, olha aqui. Vou fazer o ajuste, certo? Eu vou soltar, então o desenho ele passou até essa forma. E agora eu vou desagrupar o desenho, olha. Então os elementos todos, eles continuam na forma, eles não voltam na forma original. Então você mesmo deformando os elementos, olha, eu deformei e desagrupei, os elementos eles continuam com a funcionalidade do envelope. Quando eu clico num elemento duas vezes, ele habilita o envelope para que eu continue editando o elemento desagrupado. Ou seja, né, ele aplica o envelope em todos os elementos separadamente ali dentro do grupo. Beleza? Então essa é uma coisa muito legal de saber. E aqui é uma imagem, né? É uma imagem padrão, é um bitmap, uma imagem JPEG que eu joguei aqui numa arte que eu fiz, mas eu joguei aqui no Corel para vocês verem, que eu queria mostrar para vocês, né? Eu já mostrei ali na outra parte do cartão, que este elemento ele funciona também com imagens, ele vai distorcer as imagens como você quiser, né? Então é uma ferramenta poderosa para vocês usarem aí no seu dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta aí do envelope. Nas próximas aulas a gente vai aprender, a próxima aula vai ser a ferramenta de extrusão e na sequência a ferramenta de bloquear sombra. Então para você não perder essas aulas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que você vai ser notificado sempre que sair uma aula nova para você entender como usar o CorelDRAW aí na prática no seu dia a dia de trabalho. E se você tiver alguma dúvida, se tiver qualquer dúvida sobre essa aula ou sobre outros recursos do Corel, você pode colocar para a gente aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo, né? Eu vou responder para você, eu vou ajudar você nos comentários, mas a sua dúvida pode até virar um vídeo aqui do canal que vai ajudar você e outras pessoas. Beleza? Ficamos por aqui. Vai aparecer para você 2 vídeos aqui na tela agora, que são recomendações. Vai ter a playlist do curso e o vídeo mais atual do canal, se você quiser, se foi útil para você, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês podem gostar. Valeu! Até a próxima aula.